Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês, encarnados, e também os nossos irmãos desencarnados, que também já estão aqui, para mais essa tarde de reflexão sobre o que nós chamamos de obreiros do bem. Temos feito alguns encontros, falando sobre esses trabalhadores, porque eles vieram com o intuito de nos auxiliar, nos ajudar, nos orientar através dos seus exemplos de vida e do seu trabalho, muitas vezes, de estudo da doutrina, divulgação da doutrina, nos ajudar no nosso crescimento espiritual. E hoje nós vamos falar sobre um educador, Eurípides Barçanufo, espírita. A lição de hoje de abertura da nossa querida irmã Celeste, ela fala sobre o amor, e esse é um exemplo que nós vamos ver, que foi um educador que utilizava a pedagogia do amor. Além de espírita, lógico, ele foi um professor, e vamos ver qual foi a sua participação na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, que depois se espalhou pelo Brasil. Em muitas casas, inclusive aqui de Portugal, tem lá um quadrinho de Eurípides Barçanufo. Então vamos ver sobre a vida dele um pouco. Ele nasceu, como disse, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no dia 1º de maio de 1880. Então, no dia 1º de maio, fez 140 anos do seu nascimento, em 2020, não é isso? Ele teve como pais Hermógenes Ernesto de Araújo, que o nome dele era meio complicado, as pessoas o tratavam de Senhor Mojico, ou Seu Mojico. E a sua mãe, Jerônima Pereira de Almeida, conhecida como a Dona Meca. Então eram apelidos carinhosos que davam para ficar, inclusive, mais fácil para falar o nome, E pelo que nós conseguimos apurar, o Barçanufo não teve uma infância feliz, porque nós sabemos que as dificuldades que ele passou, andava descalço, não tinha um calçado, roupas precárias, não ganhava o brinquedo que as crianças geralmente ganham no Natal, no aniversário. Então ele não teve esses benefícios que as crianças têm, não é isso? Que é muito comum, O seu pai tinha uma doença, beriberi, que é uma causada pela carência de vitamina B, E a sua mãe, ela tinha ataques nervosos. Se ela ouvisse uma notícia ruim, ou alguém falasse para ela alguma coisa trágica, ela começava a entrar em choque, ficava pálida e desmaiava. Ficava desmaiada. Então, se contasse para ela alguma coisa difícil, alguma coisa, ela tinha essas crises. Nós vamos ver mais para frente por que acontecia isso com ela, não é? Aqui nós vemos mais ou menos um exemplo, como seria essa época, a cidade de Sacramento, ali os burros, os cavalos, a carroça, que eram os meios de transporte da época, não é? O seu Mojico, ele trabalhava em um armazém de secos e molhados. Barçanufo, com 5 ou 6 anos de idade, já ajudava o seu pai no balcão. E quando ele tinha um pouco mais de folga do balcão, ele ia na estação, onde tinha uma estação ali de comboio, e ele cuidava dos cavalos, das pessoas que iam lá, carregava mala para as pessoas, para poder ganhar algumas moedinhas, é isso? E ele levava para sua mãe. Então esse era, vamos dizer assim, o que passava na infância Eurípides Barçanufo. E depois, com a ajuda de amigos, o seu Mojico, ele transfere-se para o centro de Sacramento, porque estava afastado, e abre uma loja de tecidos, e miudezas em geral. E a loja recebe o nome de Casa Mojico, não é? Certo? Então ele sai, já vai ter um negócio, um pouco mais desenvolvido para ele, tá bem? Eurípides aprendeu as primeiras letras na escola pública aos 6 anos de idade,
mais tarde ingressou no Colégio Miranda. E ele era uma criança que tinha muita facilidade, aprendia com facilidade as coisas, não é? Parece que ele já sabia muita coisa. E depois que ele ficou mais velho, ele gostaria muito de ir para uma capital, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, para que ele pudesse fazer um curso de medicina. Esse era o desejo dele, não é? Mas quando o pai, inclusive, o incentivou a isso, mas quando ele comentou isso com a mãe, que ele ia ficar afastado, né, da sua mãe para estudar fora, a mãe já teve um ataque e desmaiou, né? Então ele já ficou preocupado com isso, né, e resolveu não ir, né, para cuidar da mãe. Então ele resolveu ficar. E toda a sua educação, pode-se dizer, depois da educação básica que ele teve, nós vamos ver, foi a maioria como um autodidata, não é? Esqueci de comentar aqui também um detalhe, de uma família muito grande, católica, né? O seu Mojica e a dona Meca tiveram 15 filhos, né? E o Eurípides foi o terceiro filho do casal, tá? Esse é um detalhe que eu esqueci de dizer. Está aí então, né, a casa do seu Mojico, não é isso? A residência e a loja dele, tá bem? Bom, e depois da sua educação, ele teve a ajuda do professor Inácio Martins de Melo, que também era um educador e dava aula de francês, e ele aprendeu logo o francês, né, com muita facilidade. Nós vamos ver por quê depois que teve facilidade, não é? E falava fluentemente, lia fluentemente o francês, certo? Bom, e para ele poder complementar a sua educação, ele pedia, né, e o pai conseguia os livros que vinham da capital, de diversos assuntos, né, vinham pelo correio, para que ele pudesse ter conhecimento de ciência, de literatura, tantas coisas, porque era uma cidade do interior, não tinha acesso como os grandes centros, né, na época, somente São Paulo e Rio de Janeiro. Então ele teve praticamente toda a sua educação baseado nos livros, nas revistas que ele recebia lá em Sacramento, certo? Bom, devido à sua desenvoltura, conhecimento e inteligência, Eurípides ficou responsável pela formação cultural, inclusive, dos seus irmãos. Orientava seus irmãos na educação de modo geral. Muito jovem ainda, ele era uma pessoa assim, dinâmica, tinha facilidade de comunicação. Ele montou um grupo de teatro, né, o Grêmio Dramático Sacramentando. E pelo que eu pude apurar, ele ensaiava com o grupo peças clássicas, inclusive chegou a apresentar Shakespeare, né? Quer dizer, imagina para uma cidade como Sacramento, a cidade do interior, né, do Brasil, ter ali conhecimento, né, de literatura, de uma coisa da Europa, não é isso? Então ele auxiliava e conseguia realmente movimentar a juventude nesse trabalho. Ele teve, pode-se dizer, uma adolescência bastante sadia. Ele não utilizava, não gostava de fumar, nem de tomar bebida alcoólica, né? Era aquele moço assim que a gente podia dizer que é um bom exemplo, né, que toda namorada gostaria de ter, né? Um menino que você pudesse confiar, honesto, né? E ele começava, junto com o pai, já que ele tinha essa loja, ele cuidava, pode-se dizer assim, da escrituração, né, que seria o trabalho de contabilidade da loja que o pai tinha. Então ele tinha já essa incumbência profissional e recebia um salário do seu pai para isso, tá bem? Olha que interessante, com a sua bondade espontânea e religiosidade, Eurípides auxiliava o padre aos domingos na igreja. Então era uma família católica e ele ia lá e auxiliava assim o trabalho do padre. Visitava os lugares paupérrimos de Sacramento, distribuindo palavras de consolo e a maior parte do salário que recebia de seu pai. Então já começa a perceber como era o espírito desse jovem, diferente dos outros. Geralmente o jovem nessa idade, ele não está muito ligado nas coisas religiosas,
né? Ele quer saber de diversão, tudo bem, é normal isso. Mas Eurípides não, ele já tinha uma preocupação com o seu semelhante. Ele via que ele já estava na condição melhor agora do que muitos ali daquela cidade. Então ele saía, é isso, em grupo, né, para ajudar as pessoas que tinham grande dificuldade financeira, certo? Bom, e ele, como era uma pessoa, né, inteligente, bondoso, né, como disse, bem apessoado, é natural que os parentes, os amigos, Eurípides, e aí, você não vai casar? Né? Parece que todo mundo tem obrigação, né? E é gozado do ser humano, né? De repente a pessoa namora e as pessoas falam assim, e aí, quando vai ser o casamento? Né? Fica cobrando, parece, né? Aí a pessoa casa, e os filhos? Né? Parece que você tem obrigação, né? Então, quando falava para o Eurípides, e aí o casamento? Né? Ele dava um sorriso e respondia assim, olha, casar não posso, já estou casado com a pobreza. Essa é a resposta que ele dava. Antes de completar 18 anos, montou em sua residência uma pequena farmácia homeopática, com o objetivo de curar os enfermos dos arredores da cidade que viviam em casas paupérrimas. Então foi ali, e esse vai ser o grande trabalho, um dos trabalhos de Eurípides Barçanufo seria atender a população com remédios homeopáticos. Nós vamos ver depois que ele vai ter a assessoria espiritual, ninguém mais, ninguém menos do que Bezerra de Menezes, tá certo? Ele foi fundador da Irmandade São Vicente de Paulo, instituição católica que procurava beneficiar os pobres. Quer dizer, ele já participou de uma associação católica, porque nessa época ele não era espírita, não é? E trabalhava com essa instituição chamada São Vicente de Paulo, né? Com 21 anos de idade, Eurípides Barçanufo, com o Dr. João Gomes Vieira de Melo e Dr. Pedro Salazar da Veiga, lançaram a Gazeta de Sacramento. Tá? Então fizeram essa publicação com diversos assuntos, inclusive assuntos ligados à literatura. Então vamos observar que ele já tinha um trabalho, ele já tinha uma religiosidade. Em 31 de janeiro de 1902, junto a alguns intelectuais de Sacramento, Eurípides fundou o Liceu Sacramentano, atendendo assim a juventude da cidade, então carente totalmente de escolas com os cursos médio e superior. No liceu, Eurípides foi professor de francês e geografia. Então ele reparou que na sua cidade não tinha, as pessoas já eram, para poder estudar um pouco mais, teria que sair da cidade, como ele também queria sair para os grandes centros. Então ele resolveu, né, juntar um grupo e montar esse liceu. Isso que funcionou, o Liceu Sacramentano. Esse prédio foi demolido no final do século XX, né? E aí o Eurípides, ele revelou-se um mestre, como disse sim, ideal. Nós falamos, ele começou a trabalhar, a gente chama da pedagogia do amor. Isso instruía os seus alunos de maneira bastante diferente do que era a educação da época. A educação da época, se por exemplo, eu, que me lembro quando eu era criança, que na minha época ainda a gente apanhava dos professores, né? Era sempre a questão do castigo, né? Na época de Eurípides também era muito mais rigoroso ainda. Os pais muitas vezes legavam aos professores, olha, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser bater, botar de castigo, fica a seu critério, ele está aí para isso. Mas o Eurípides não utilizava essa pedagogia. Nós vamos ver que ele se inspirava, o trabalho dele, apesar de ele nunca ter conhecido, o método dele estava muito afinado com a pedagogia de Pestalozzi, que foi professor de Allan Kardec, tá certo? Então ele percebia que transmitir a cultura para uma criança era uma missão, pode-se dizer assim, até evangélica. Então ele envolvia as crianças pela sua bondade, ele sabia receber a criança, tá? Ele não trabalhava nem com punição, nem com recompensa. Olha só que interessante. A criança tinha que perceber que ela precisava se instruir, porque precisava para ela aquilo dali, ia ser bom para ela. Não precisava dar um prêmio para ela, se você fizer uma lição você vai ganhar um prêmio, ou se você não fizer você vai ficar de castigo. Por que isso? Não é? Então repare que isso aí já foi uma ruptura muito grande no sistema de educação vigente no período que Eurípides ele já conseguiu implantar no Liceu Sacramentano, certo?
E ele começou a ficar conhecido, né, na cidade pela sua maneira, né, de tratar dessa escola, começou a ser conhecido na cidade, e lógico, as pessoas já chegaram, assim como chegaram em Bezerra de Menezes: por que você não se candidata? Né? Você é bastante conhecido, se você for um vereador da cidade, você vai poder ajudar muito mais essa cidade. Né? Ele a princípio não quis, sabe, falou: não, mesma coisa do Bezerra, né? Esse ambiente é um ambiente de muita briga, muita luta, muita ciumeira, né? Eu não quero me envolver nisso. Mas nós sabemos através do Livro dos Espíritos que se os bons não ocuparem os lugares, os maus vão ocupar. As pessoas falam: será que o espírita deve se candidatar? Sim. Eu conheço na minha cidade lá de Campo Grande, onde eu morava, um vereador espírita. Eu acompanhei o trabalho dele. Era muito diferente dos outros. Era muito diferente. Sabe, a visão dele de mundo, de relação social, ele aplicava ali na política. E é interessante que eu reparei lá, eu acompanhei um bom período, ele se dava bem com todo mundo. Ele é chamado para diversas comissões. Não é porque ele é do partido tal que ele não, por causa da pessoa. Tá? Então ele era bem quisto pelos seus pares, independente do partido que ele tinha. Tá? Então o espírita deve sim se envolver nessas causas, porque ele vai sim aplicar ali a doutrina espírita, que tem como base o Evangelho de Jesus. Não é? E ele vai sim, o pai que gostava de política, né, o seu Mojico, começa a fazer, posso dizer assim, né, falar para ele: meu filho, vai nessa aí, né, eu acho que você deve se candidatar assim. E os amigos também começaram a incentivar, e ele vai, né, se candidatar. Tá bem? Então, com 22 anos de idade, vê que é muito jovem ainda, né, ele tornou-se vereador da cidade de Sacramento. Agora Eurípides ocupava 4 cargos de muita responsabilidade. Ele era vereador, ele era jornalista, professor do liceu, né, e secretário da Irmandade de São Vicente de Paulo. Então, com 22 anos, ele já teve um grande envolvimento social, educacional da cidade de Sacramento. E como vereador, ele participou de diversas comissões: construção do cemitério, da cadeia, concessão de linhas telefônicas, iluminação pública, instalação do bonde elétrico, a instalação de usina de Cajuru, entre outras ações. Então repare que ele foi trabalhar sim para a comunidade. Em 1908 ele assumiu de forma interina também o cargo na vaga de agente municipal, que seria o equivalente a prefeito. Tá? Mas como é que ele encontrou o espiritismo? Ele era um católico, família católica, ajudava na igreja, é isso? Na Irmandade de São Vicente de Paulo, mas já existia pessoas que trabalhavam com a doutrina espírita ali em Sacramento, inclusive parentes dele, o seu tio chamado Mariano, esse que vai ser a pessoa que vai colocar assim o Eurípides Barçanufo em contato com a doutrina espírita, né? Em 1900 foi fundado o Centro Espírita Fé e Amor, um lugar distante, 14 quilômetros de Sacramento. E essas sessões espíritas eram frequentadas por trabalhadores rurais, né? Pessoas da população que tinha na cidade também, pessoas simples. E os médiuns que tinham diversos tipos de mediunidade, efeitos físicos. Ainda não utilizava a psicografia nessa época, ainda a questão das mesinhas, né? Das mesas girantes. Então era uma mesinha, ele utilizava uma mesinha de 3 pés. Tá? Então você escrevia o alfabeto e falava A, B, C, D. Quando era para lá a letra D, o espírito batia o pezinho da mesa ali. Então, letra A. Repare para fazer uma mensagem como era demorado. Falava a letra A, batia, a letra B, batia, juntando as letras todas, dava uma frase. Tá? Então é assim que eles recebiam as orientações. Tá? Foi assim que começou as comunicações, né, na parte escrita, através desses contatos, através dos barulhos, né, isso, da mesa. E começou assim. Depois, lógico, nós também tinha nesse grupo médiuns videntes, psicofônicos, médiuns que se incorporavam, a entidade vinha, incorporava naqueles trabalhadores rurais e se manifestavam nessa casa, né? Muito bem.
Então está aí o exemplo como esse centro que até hoje está lá, nós vamos ver depois, né, em Sacramento, né? Bom, e aí esse tio dele, né, que era o Mariano, o Eurípides chegou para ele e falou assim: tio, o senhor que foi materialista está ligado a essa doutrina? Como foi isso possível? A orientação que Eurípides tinha através da igreja da época era que a doutrina espírita era uma doutrina de Satanás. Não é isso? A população também considerava coisa de louco, coisa de maluco, coisa do capeta, como a gente diz, certo? Então, meu tio, como é que você foi se envolver, né, com essa doutrina, tá certo? E o tio responde assim para ele: coisas do destino, meu sobrinho. Pouco entendo de espiritismo para poder responder a você, que é moço culto e inteligente, mas já que gosta tanto de ler, trago aqui um livro que lhe recomendo. Leia com atenção e veja se o espiritismo é doutrina de Satanás. Esse livro não põe a gente louco, não, acrescentou Mariano da Cunha Júnior, enquanto sorria e entregava o livro ao sobrinho. O livro era Depois da Morte, de Leon Denis, um livro fantástico que a gente recomenda a leitura, não é? Então, imagine já, né, ele que tinha toda a sua cabeça, a formação dele era católica, mas o problema não era ser católico, o problema é falar o que falavam da doutrina espírita. É isso? Hoje nós somos espírita, mas nós não falamos mal da igreja católica. Para quê? É isso, eles têm o caminho deles, não é isso? Muito bem, ótimo, todas as religiões são muito boas, mas nós seguimos a doutrina espírita. Mas não, na época eles, né, não só não gostavam, mas criticavam, botavam no jornal, né, saía falando um monte de coisa, porque não conhecia realmente a fundo a doutrina dos espíritos, não é isso? Muito bem, e aí ele pega o livro e lê a dedicatória que tem no livro Depois da Morte, Leon Denis. Veja o que o Eurípides dá de cara, né? Olha só, dedicatória do livro Depois da Morte de Leon. Quem Leon Denis dedicou esse livro? Aos nobres e grandes espíritos que me revelaram o mistério augusto do destino, a lei do progresso na imortalidade, cujos ensinos consolidaram em mim o sentimento da justiça, o amor da sabedoria, o culto do dever, cujas vozes dissiparam as minhas dúvidas, apaziguaram as minhas inquietações, às almas generosas que me sustentaram na luta, consolaram na prova e elevaram meu pensamento até as alturas luminosas em que se assenta a verdade. Eu dedico essas páginas. O Eurípides, que era uma pessoa inteligente, já viu de imediato o que tem de Satanás aqui para começar, né? Essa é a introdução. Ele pegou aquele livro e leu a noite inteira o livro. Leu a noite inteira, de cabo a rabo, como se diz, a leitura, tá certo? Mas como ele também era uma pessoa inteligente, sabia, pensava, lógico, né? Quando ele terminou a leitura, levou o livro para o tio e disse: eu não esperava de fato esse livro, ele é um monumento, né? Ele percebeu que a leitura era clara, objetiva, tinha uma lógica, né? O que passava Leon Denis. Só que ele disse o seguinte: li o livro, agora quero os fatos. Uma coisa você vê na teoria, que os espíritos se manifestam, que nós continuamos com a nossa personalidade, não é isso? Que nós aqui, se desencarnarmos essa noite, amanhã, né, estaremos lá, por exemplo, né, hoje mesmo à noite já estaremos no plano espiritual, até a gente vai passar um período ainda meio de perturbação, depois que a gente clarear a nossa mente, nós vamos voltar a ser, lógico, o que nós somos sempre. Não vamos mudar por causa disso. É isso? Essa continuidade da nossa personalidade, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, tudo que nós temos de carinho com as pessoas vão continuar a mesma coisa. E vamos encontrar lá os nossos que já desencarnaram.
É isso? Então, Eurípides leu sobre isso. Só que ele queria saber se realmente isso era verdadeiro. Uma coisa é você ler no livro, outra coisa é você ir lá e ver no dia a dia, lá no centro espírita. Será que isso realmente acontece lá? E aí ele vai, assistir a primeira sessão espírita. Está ali o centro espírita, que eu falei, centro espírita Fé e Amor, não é isso? E como é hoje o centro, tá? Está ali. Muito bem, o Eurípides foi, acompanhado, não é isso? E de outra pessoa, lá no centro espírita, tinha 2 lugares apenas. O salão estava cheio, tinha 2 cadeiras vazias, que era para ele e para outra pessoa que chegou junto. Não é isso? Ele sentou ali, tranquilamente, tal, começou a reparar as pessoas que estavam ali, que eram pessoas que ele conhecia do dia a dia, os trabalhadores que estavam ali, e o seu tio incorpora ali o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. O que Bezerra fala? Enfim, Eurípides Barçanufo, você está entre nós. Louvado seja Deus. Alegre-se, meu filho, porque a sua hora é chegada. Ele já, E ele disse: há entre nós um espírito de alta hierarquia que deseja falar-lhe. Devo retirar-me. Quer dizer, nós conhecemos o que é Bezerra de Menezes. Ele já é um espírito de alta hierarquia. É isso? E ele disse: não, eu vou me retirar, porque vem outro, que é de mais alta hierarquia. E ele pensa: quem será? Pensou Eurípides Barçanufo. O espírito captou-lhe o pensamento: sou o seu espírito protetor. Como se chama? Em minha última existência na terra deram meu nome de Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo? Sim. Eu e você, Eurípides, somos amigos de outras vidas. Oh, sim, de muitas vidas. Você já foi em França, eclesiástico, médico e professor. Aquela irmandade que ele cuidava na Igreja Católica tem o nome de São Vicente de Paulo. E ele foi ali conversar com o próprio. Vocês imaginam a cabeça dele nesse momento? O que deve ter passado por ele? Nós vamos entender por que ele já tinha facilidade na questão da farmácia, que ele era professor, é isso? Porque ele foi médico e professor lá para trás. Então, por isso que ele tinha facilidade, inclusive do francês. Que missão devo cumprir? Perguntou Eurípides. Vicente de Paulo respondeu: os Espíritos do Senhor realizarão com você diversos trabalhos. A caridade, meu filho, é a nossa bandeira. O trabalho principal será o de curar, e Bezerra de Menezes o auxiliará nesse setor. Tudo está planificado e Jesus, em verdade, é quem nos dirige. Palavras de Vicente de Paulo. Quer dizer, isso já estava montado. A espiritualidade maior não improvisa. Tudo está planeado. Então, a vinda dele, do Eurípides, do Bezerra, todos esses espíritos que vieram, Batuíra, não é isso? Todos esses espíritos vieram nessa condição de realmente ajudar a todos nós, não é isso? Na nossa evolução, não é isso? Então, depois disso, é que ele pensou realmente, puxa vida, isso é muito fantástico, E ele tinha nele, mesmo na leitura que ele fez e nas orientações que ele teve da Igreja Católica sobre o Sermão da Montanha de Jesus, ele não entendia muito bem, ele não conseguiu entender muito bem como que era o Sermão da Montanha. E ele pensou só, se isso realmente é verdade, eu vou receber uma orientação aqui hoje sobre o Sermão do Monte. Bom, o que aconteceu? E aí, um médium, Jason Ferreira, um caboclo, analfabeto, que trabalhava lá na lavoura,
ele explanou com desenvoltura sobre o amor ao próximo, e a mensagem foi em francês. Tá? E depois Aristide de Oliveira, mediunizado, falou com muita propriedade, falou durante 1 hora sobre o Sermão da Montanha, a passagem evangélica que Eurípides queria saber com mais detalhes. Diante disso, ele não teve como negar. Diante disso, como diz o caipira lá do interior do Brasil, Eurípides baqueou. Ele baqueou, né? Ele ficou, né? Sentiu o peso daquilo que estava agora, inclusive essa notícia que ele tinha um trabalho a realizar. E na cabeça dele, mas eu tô ligado à Igreja Católica, não é? Mas o Vicente disse assim: meu filho, você vai ter que sair lá daquela irmandade, porque não vai combinar bem lá, as coisas não vão dar certo. É lógico que ia entrar em atrito. Ia estar em atrito. A hora que ele falasse que ele está abraçando a doutrina espírita, ele ia ter problemas, não é isso? De relação, é evidente. Então ele foi, né, aconselhado pelo próprio Vicente de Paulo para se desligar lá da irmandade da igreja. Tá? E o que acontece? Depois que terminou a sessão lá daquela instituição, ele foi sair, né? E abraçou o tio e disse: tio, eu queria pedir perdão, né, por ter ironizado, por ter falado, né, essa questão da doutrina espírita, eu não conhecia isso, não é? E o tio falou: olha, eu não fiquei ofendido, né? E o tio estava ali e o Eurípides falou assim: será que o senhor podia me levar à casa de Carlos, né? Visita a casa de Carlos, o que seria isso, né? Aí o tio falou assim: mas a essa hora, né, está muito tarde. Ele falou: não, eu preciso ir lá na casa do Carlos. Aí o tio foi lá, né? Foi lá, bateu a porta. O Carlos saiu lá, ainda meio assim, né? Meio confuso, porque estava dormindo. E Eurípides chegou para ele, abraçou ele e começou a falar para ele sobre o Evangelho de Jesus. Ele ficou ali ouvindo tudo aquilo, né? Depois beijou o rosto dele, beijou as mãos do Carlos e saiu. Aí o tio olhou para o Eurípides e falou assim: realmente, como disse Vicente de Paulo, você deve ser um missionário, porque você acaba de beijar um leproso. E aí o Eurípides mesmo diz: antigamente eu tinha medo dessas chagas, agora eu não tenho. Veja como ele já, né? Ele já mudou a maneira de pensar. As coisas não acontecem por acaso. É isso? As coisas não acontecem. É isso? O próprio Zé Manuel tem comentado aqui de vez em quando da questão da pandemia que nós estamos passando. Nem todos pegaram. Alguns pegaram, se curaram, né? Outros não. Mas tem um caminho a seguir. Não existe injustiça. Injustiça de Deus não existe, não é? É duro, né? Acontece na família, mas é isso. Então as coisas estavam claras. Ele não ficou preocupado que ia pegar, né, a lepra. É isso? Eurípides Barçanufo. E aí, lógico, né? Ele foi lá e falou com o padre que queria sair da irmandade, né? Lógico que o padre não gostou daquilo, né? Como que você vai abandonar o seu trabalho aqui para seguir essa doutrina, não é? Mas ele já percebeu que aquela doutrina que ele ia abraçar não era aquilo que diziam. Tudo que ele percebeu, tudo que ele viu, não era aquelas coisas que diziam da doutrina, que era coisa de Satanás, não é? E, mesma coisa, a sociedade, as pessoas conheciam Eurípides, a própria família, outros, né, a sua mãe, o seu pai, que ainda eram católicos fervorosos, também não aceitaram de imediato a sua conversão. Tá? Mas Eurípides saiu, tinha um lugar chamado
Praça das Três Cruzes, como lembrando o Calvário, né, de Jesus, e Eurípides pegava ali o Evangelho segundo o Espiritismo, ia lá naquela praça e começava a ler um trecho do Evangelho. Parecia uma pessoa, parecia outra, né? Ele ia lá, num sol forte, ele ia lá, começava a juntar gente e ele começou realmente a divulgar a doutrina dos Espíritos, tá certo? E foi feita a fundação, né, do Grupo Espírita Esperança e Caridade em 27 de janeiro de 1905, né? Então ele continuava assim desenvolvendo o seu trabalho, é isso, de divulgador da doutrina espírita, né? E depois conseguiu, lógico, o pai também foi convertido ao espiritismo, não é isso? Inclusive já começou a vender alguns livros na própria loja dele, coisa que ele não queria. Depois ele começou até a vender as obras espíritas, né? Eurípides ampliou a farmácia dos pobres que havia instalado ao lado do seu quarto nos fundos da casa. Algumas senhoras o auxiliavam na preparação e distribuição dos remédios. Os vidros com remédios de Eurípides manipulados chegavam a 100 até 200 por dia. Remédio que ele passava, né? E aí ele vai ter, sim, a orientação de Bezerra de Menezes, que passava as receitas para ele, tá certo? E tem uma curiosidade que um escritor, o Jorge Rizzini, fala, que eu achei curioso do Eurípides. Ele orientava para aquelas senhoras que prestasse atenção nos rótulos que ele colocava o nome das pessoas nos vidros. Se aquilo era por João, escreve João. Se é Maria de Paula, põe Maria de Paula. Não faça confusão, porque se você errar, os espíritos vão bater no vidro, ou vão fazer um barulho para você, se você errar. E também conta que às vezes as pessoas chegavam para pegar o remédio e estava aquele monte de remédio ali, né, aqueles vidros, centenas de vidros, e a pessoa ficava procurando a pessoa que queria, de repente o vidro, tombava o vidro, né? Ele lá pegava, era o vidro da pessoa. Repare que ele tinha ali uma parceria, e todos temos parcerias quando trabalhamos no bem ou no mal. Todos temos. Se eu quiser trabalhar só com coisas erradas, eu vou ter uma parceria de acordo com espíritos que fazem aquilo, que gostam daquilo. Se eu vou trabalhar no bem, eu vou ter parceria de espíritos que querem trabalhar no bem. É uma afinidade, é uma atração física de afinidade, tá certo? Então, ele tinha o seu trabalho bastante desenvolvido com relação ao atendimento às pessoas, a distribuição desses remédios homeopáticos, bem? Bom, e mesmo assim, devido a essa questão dos processos, das pessoas que não gostavam da doutrina espírita, forçaram sim, né? Começaram as pessoas a tirar as crianças da escola e o liceu teve que fechar as suas portas. O trabalho de Eurípides ali ia ser acabado por causa dos disque das pessoas, porque ainda era a população maior, era de católicos, tá certo? Não vai aqui nenhuma crítica à Igreja Católica, tá bem? As pessoas da época tinham essa cabeça, né? Porque eram espírita, eu não vou botar meu filho lá, tá? E ele, com a ajuda do seu pai, que já tinha um comércio, que já tinha condições, com a ajuda do seu pai, eles resolveram e montaram um novo liceu com professores espíritas apenas, para que pudesse realmente saber que ali era uma escola espírita, tá? As matérias ensinadas eram botânica, geografia, português, matemática, história, francês, anatomia, zoologia, astronomia, física, química, religião, e uma biblioteca com 300 volumes, não é isso? E mesmo assim a escola aconteceu, mas não estava assim com muito aluno ainda, sabe? Estava com pouco aluno, a escola realmente não deslanchava, tá? E uma noite Eurípides, recolhido em seu quarto, meditava sobre os ataques que sofria, fez uma prece comovente, agradecendo a oportunidade de poder montar uma nova escola. Terminada a prece, sentiu vontade de escrever, pegou o lápis, cerrou os olhos e teve uma visão.
do céu descia uma luz muito intensa, deixou o lápis, escrever e recebeu uma mensagem de Maria, mãe de Jesus, incentivando-o, né, a enfrentar com amor seus opositores. Não aplicar guerra, não é aplicar uma luta, não, é através do amor, através do seu exemplo. O Sublime Espírita aconselhou a dar ao estabelecimento o nome de Colégio Allan Kardec. Tira aquele nome de liceu e põe Colégio Allan Kardec. Né? No dia seguinte, Eurípides foi lá, encomendou uma placa de metal e botou lá, né, na entrada do prédio, e estava inaugurado o primeiro colégio espírita, não só do Brasil, como do mundo. Não existia. Tá certo? Então tá aí, né? Como era, né? Uma sala de aula, como era antigamente, e ali o Colégio Allan Kardec, hoje, em Sacramento, está daquele jeito. Tá? E lá também funcionava o Grupo Espírita Esperança e Caridade, no mesmo prédio. E essa escola, além do dia a dia, como nós falamos, que tinha uma característica muito próxima de Pestalozzi, que era a pedagogia do amor, né? Ele fazia o seguinte: ele dava suas aulas, ele dava aula de ciências, de botânica, ele saía com os alunos para o mato, para a montanha, para você ver realmente. Não era uma coisa também tão comum. As pessoas ficavam sempre na sala de aula, em silêncio. Tá? Ele saía com essa meninada e ia atrás das coisas, né? E continuou o seu trabalho, né, na farmácia, etc. E tem um detalhe: no porão da escola, embaixo, ele construiu uma cela, não é para prender aluno, ele botou uma cela para recolher as pessoas que a família levava, que estavam com obsessão, terríveis, brigando, bravo, machucava as pessoas, não conseguia segurar. O Eurípides chegava na pessoa, botava a mão nela, ele acalmava. E levavam essas pessoas lá para aquele porão, porque eles ficavam ser presos, eles eram muito violentos. Durante a noite, era o trabalho de desobsessão que ele fazia com os médiuns, para atender essas pessoas que as famílias traziam. Muitas vezes vinha com a polícia trazia a pessoa amarrada ali, entregava para o Eurípides e ele colocava lá. Depois tratava, a pessoa sarava, voltava para o convívio familiar. Então repare quanta coisa que esse homem produziu, não é isso? E a psiquiatria não resolvia esses problemas, não é? Não resolvia esses problemas de obsessão. E eles não sabem, achavam que não existia isso. Isso aí era histeria, era outra coisa, não era obsessão. E era obsessão. Tá? Bom, durante as aulas do professor Eurípides Barçanufo, era comum ele entrar em transe, enquanto o seu corpo físico estava na sala de aula, seu espírito saía para atender doentes em locais distantes. Isso nós tem diversos casos dele, né? O Jorge Rizzini, que é o autor do livro Apóstolo Eurípides Barçanufo, Apóstolo da Caridade, conta certa vez que Eurípides estava dando aula e entrou em transe, os alunos já conheciam, esperavam, ele ficava lá, deitado, sentado na mesa lá, cabeça baixa, ficava um tempo, aí ele levantava e falava assim: olha, vai chegar um homem aqui agora mesmo, tá? Eu fui lá, fiz o parto da senhora dele, nasceu um menino, ele vai chegar aqui, ele vai bater a porta, vocês levantam para ele entrar. Passava um pouquinho, batia a porta: professor Eurípides, eu preciso do senhor. Pode falar, meu filho, o que aconteceu? A minha patroa está querendo dar luz lá e o negócio está difícil, não está nascendo lá. O senhor precisa de ir lá. Eu falei assim: pode voltar, meu filho. Seu filho já nasceu, um menino muito bonito. Mas como já nasceu? Mas eu já fui lá. Como o senhor foi lá? O caminho é um só. Se o senhor tivesse ido lá, eu tinha encontrado com o senhor pelo caminho, né? Eu não acredito nisso. E forçou o Eurípides a voltar lá com ele. E ele voltou. Chegou lá na casa dele, a mulher estava com a criança no colo. Falou: professor Eurípides, por que o senhor voltou de novo?
entendeu? Ele tinha capacidade de se desdobrar e materializar no outro lugar. Essa era uma das mediunidades dele. Além da mediunidade de cura, né, psicografia, ele tinha essa capacidade de desdobramento e materializar em outro lugar. Tá? E na sala de aula, várias vezes isso aconteceu. Ex-aluno dele comentando, né? Ex-aluno, Tomás Novelino, falando que também ele estava lá na sala de aula e no período da guerra, da Primeira Guerra Mundial, ele ficou lá em transe, de repente ele acordou e falou: que horror, estive no fronte da França e assisti a um combate de baionetas. Ele contava que eram os guias espirituais que o conduziram. Ele foi lá na batalha, na guerra que estava acontecendo. E da segunda vez, foi mais interessante. O ex-aluno, outro aluno, Braulio Alves de Oliveira, testemunhou e relatou: certa vez estávamos 4 alunos do quadro negro. Eurípides permanecia do lado em pé. Isso acontecia diversas vezes. Ele ficava quietinho e a sala percebia e comentava: seu Eurípides já foi. Fazendo referência ao seu desdobramento. A gente ficava em silêncio esperando ele voltar e contar o que havia acontecido. Nesse dia ele voltou e disse: acabo de assistir à assinatura do Tratado de Versalhes, na Sala dos Espelhos, na França, onde estavam presentes tais e tais políticos. Em breve o mundo estará em paz. Era o prenúncio do fim da Primeira Guerra Mundial. Sacramento soube primeiro a notícia, né? Primeiro do que o Brasil, o Sacramento já estava sabendo, porque o Eurípides foi direto lá para saber, não é isso? Mas, infelizmente, a chamada gripe espanhola, né, também atingiu o Brasil, tá? Pelo que eu li, a doença chegou em setembro de 1918. Imagine agora o trabalho de Eurípides nesse período, não é? Vitimou muita gente, Sacramento, a gripe espanhola, enlutou muitas famílias, e Eurípides Barçanufo trabalhou arduamente para atender aos doentes. Eurípides foi auxiliado por um ex-aluno, o dentista Odilon José Ferreira, que nos conta como foi a desencarnação de Eurípides Barçanufo. Convidado para auxiliar na farmácia, para dias após sofrer a desventura de perdê-lo. A febre abatia de momento a momento, mas milhares de receitas partiram de sua abençoada boca e os medicamentos, manipulados sob sua carinhosa vigilância. Na noite de 31 de outubro, ele me disse muito abatido, querendo dar-me uma receita para eu preparar. Odilon, raiz de... e foi caindo da cadeira. Ele começava a entrar em estado de coma, mas teve tempo para pedir um banho. A impressão era dolorosa. Quando uma onda de esperança acalmou os corações, Eurípides exclamou: graças, Pai, estou salvo. E todos nós pensamos que ele estava salvo da doença, mas ele dava graças a Deus pela redenção de seu espírito vindo desencarnar ao amanhecer. Quer dizer, graças, eu estou livre desse corpo físico agora, não é isso? E ele desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, com 38 anos de idade, bastante jovem, né? E aqui, para encerrar, é uma cidade espiritual, um desenho simples, mas que mostra uma cidade espiritual coordenada por Eurípides Barçanufo sobre a cidade de Sacramento, tá bem? Essa obra faz parte da Imagens do Além, e Igorina Cunha, né, que foi sobrinha de Eurípides Barçanufo. Fez outras obras também sobre o nosso lar, mostrando como que é o nosso lar, os desenhos, tá? Então está aí um esquema da obra, né, que coordenada, que continua o seu trabalho. Teve um trabalho grande aqui encarnado e continuou a sua missão, né, de educador espiritual, tá? Lá no plano espiritual. Ok? Então agradeço bastante, desculpe o avançar da hora, tá? Muito obrigado e uma boa tarde a todos.